Olá, domingo de Ramos. A pauta que eu tenho hoje para vocês é falar sobre os Estados Unidos, a quantidade de mortos que agora tem lá, né? São 4.159 mortos. Ontem, sábado, foram 630 em Nova York, hoje 594 e mais de 122 mil casos confirmados de Covid-19. Bem, juntamente com essas informações, temos a acusação de Alemanha, França e também do Brasil de que insumos médicos estariam sendo desviados para os Estados Unidos em detrimento desses países. Se chama isso de novo tipo de pirataria, onde contratos já firmados com os países que provêm esse tipo de insumos médicos, principalmente a China, eles são desviados para os Estados Unidos. Na política da American First, que significa os americanos primeiro, que é justamente o que Donald Trump tem anunciado e praticado nos Estados Unidos. Também obrigar que algumas empresas que, por exemplo, a causa da General Motors, da General Electric, fabrique respiradores ao invés de fabricar aquilo que normalmente está dentro da pauta deles de produção. Veja que isso nada mais é do que, para quem acha, quem critica a planificação do Estado, certo? Eu não sou adepto da planificação do Estado, mas determina que, em alguns casos, havendo necessidade de que o governo possa direcionar a produção, como está acontecendo nesse caso de calamidade pública, isso possa ser feito. Lógico que isso é uma questão passageira, não vejo os Estados Unidos, berço do liberalismo econômico, adotando a planificação do Estado, mas em determinados momentos isso não é palavrão, nunca será um palavrão, mesmo porque na crise de 29 isso já foi implementado, principalmente por Keynes, para que em determinado momento de crise o Estado possa intervir muito fortemente na economia. A propósito disso, também, escutando o noticiário internacional, a Rússia, o presidente Putin, acaba de decretar que estão mantidos os salários na Rússia e mais ainda. A política de isolamento social está sendo implantada com mais dureza, inclusive ameaçando de prisão, por decreto, ameaçando de prisão todos aqueles que, seja por meio de redes sociais ou publicações em jornais e revistas, estejam contra o isolamento social. Então, lá eles veem justamente esse aumento da quantidade de infectados e, por conseguinte, mortos, e agora tentam a todo custo conter a proliferação da doença por meio de decreto e proibindo que pessoas se manifestem contra o isolamento social. Isso é uma tendência mundial. Quem está contra isso, lógico que está contra a saúde pública. E é importante que se diga isso. Esse negócio de isolamento vertical proposto por alguns, inclusive alguns já voltaram atrás, como é o caso do velho da Havan, né, conhecido como velho da Havan, no qual ele até colocou uma infectologista para poder falar a respeito disso, pedindo para as pessoas ficarem em casa. Uma pessoa que há pouco tempo estava pregando que deveríamos voltar à nossa vida normal, como se nada tivesse acontecendo, agora vem a público se retratar, assim como se retratou Roberto Justo, da lamentável frase que colocou também em rede social. Isso é muito importante que se diga, porque essas pessoas, elas não estão voltando atrás, na minha opinião, por uma questão humanística. Estão pensando no bolso. São pessoas públicas que têm seus negócios e que não querem serem taxadas de genocidas a partir do momento em que as cifras de mortes comecem a aumentar no Brasil. Lógico que nós esperamos que essas medidas de contenção que foram feitas pelos governadores e pelos prefeitos tenham um reflexo na próxima semana e na outra semana vindoura, justamente porque a grande ideia é a gente dar tempo para que o sistema de saúde possa absorver a quantidade de infectados em casos graves, possam ter acesso à saúde e não venham a falecer por falta de atendimento. Essa é a regra simples, o mundo todo está assim. Até Trump, que pensava como Bolsonaro, agora está revendo seus conceitos e adotando políticas que inclusive nos prejudicam quando vamos atrás de insumos médicos no exterior. Enfim, essa é a principal notícia hoje no mundo, essa reviravolta que tem no epicentro da contaminação do mundo está agora voltando-se para os Estados Unidos, quando a Espanha e a Itália começam
a diminuir a sua quantidade de mortos, os Estados Unidos começam a aumentar. E também olhos para a América Latina, principalmente para o Brasil. Se vocês olharem noticiários, como é o caso da RT Espanhol, vocês vão ver que os gráficos que eles mostram para todo o continente latino-americano é que o Brasil é que concentra a maior quantidade de infectados. É isso mesmo, o Brasil, ao redor da América Latina, é que concentra hoje a maior quantidade de casos. Quem quiser mais informações a respeito disso, basta sintonizar no YouTube a RT em Espanhol, que é um canal mexicano que aborda todos os casos da América Latina, fazendo um apanhado, uma amostra de como estão os casos na nossa América Espanhola. Mas o noticiário todo é em espanhol, você pode acompanhar desde que você domine razoavelmente o espanhol. Bem, essa é a mensagem de hoje, falando a respeito dessa reviravolta de algumas pessoas, como se diz no ditado, caindo a ficha e vendo a necessidade de se ter políticas de isolamento social como única medida de contenção do vírus e esquecendo essa loucura de isolamento vertical que não nos cabe, mesmo porque nós não temos quantidade de testes suficientes que possam garantir uma política que possa caminhar nesse sentido. No mais, eu quero, nesse domingo de Ramos, desejar a todos que são cristãos que possam orar e pedir a Deus que possa olhar por essa nação e ter piedade, ter misericórdia, que nos salvem das coisas piores, mesmo porque a própria mudança de atitude de algumas pessoas, eu acredito, já seja uma obra divina que tenta colocar nas pessoas o amor ao próximo como alguma coisa muito mais importante do que olhar para o seu próprio umbigo. Então é essa a mensagem que eu deixo nesse domingo de Ramos e que Deus nos abençoe.